Então, antes de eu chamar a vinheta, tudo pode ser, se quiser será. Sonho sempre vem pra quem sonhar. Tudo pode ser, só basta acreditar. Tudo que tiver de ser, será. Ô, Xuxa, eu acreditei nisso, tá? Eu acreditei nisso e não deu muito bom, não. Mas tá bom. Chama a vinheta pra nós, Carlos. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Este é mais um episódio de entrevistas que são os meus favoritos. Mentira, eu gosto dos solos também. Não ignorem os solos. Mas é porque a entrevista tem toda uma coisa gostosa ali, né, do tete a tete. E hoje eu estou com uma convidada super especial que o universo tentou de todas as formas, não fazer com que este encontro acontecesse. Mas a gente é o quê? A gente é fiel. Deus é fiel com a gente também, entendeu? E aí o que acontece? A gente foi lá e rompeu com isso. E aí hoje eu tô aqui com ela, maravilhosa. Vou deixar ela se apresentar, não vou fazer nem um disclaimerzinho assim. Vou deixar ela se apresentar. A única, a primeira de seu nome, aquela que não pode ser substituída. Senhoras e senhores, Daiana! Ai, gente! Meu Deus! Eu nem preciso Tô fazer isso aí, porque impactada. com certeza o Carlos agora já colocou Umas plateia palminhas, já, alguma amor. coisa, Já, não, já, gente. já. Não, depois dessa apresentação, você acha que eu nem preciso me Não, falar gente, nada. mas olha, custou acontecer, né, menina? Nossa, Mas foi, assim. E na hora que a gente achou que o negócio tava certo, e aí vem a Covid. E aí vem um negócio, né? e aí a chuva pra poder chegar aqui, porque Belo Horizonte agora tá nisso. E essa estrada, né, Luan? Essa Mas a gente estrada. tá aí. O importante é isso. Daiana. Vencemos, nós não acolhemos o acaso, nós enfrentamos o acaso. Bia Bittencourt, isso é pra você. Câmera 1, volta aqui pra mim. Antes da gente entrar no ar, eu tava falando sobre o nosso evento. E aí eu falei assim, Bia vivia falando comigo, Luan, acolhe o acaso. Acabei de falar aqui e estamos mencionando essa frase, que é uma lição de vida que Bia Bittencourt, um beijo Bia Bittencourt, disse pra mim que eu tô levando pra minha vida. Exato, Vamos não. acolher o acaso. Ajude os controladores, os perfeccionistas, né? Exatamente, assim, sangue de Jesus tem poder. Daiana, eu já quero te agradecer desde já por você ter vindo aqui. Eu sei de todo o trampo que foi pra poder... Socorro, Deus. Mas assim, eu tô muito feliz porque, assim como eu já disse em outros episódios, o compromisso realmente é a entrega, antes de tudo, da qualidade. E pra quem não sabe, a Daiana, eu já tinha mencionado você em alguns outros episódios. Ela foi minha professora na pós-graduação de Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações. É porque eu fico fazendo uma confusão com esses nomes aqui. Teve um dia que eu fiquei 3 horas pra poder falar isso nessa ordem. Não, mas realmente não é É fácil. muito nome. É. E aí, assim, as aulas já foram aquela coisa assim, uma mudança de vida. Divide em 2 tempos, assim, antes da aula da Daiana e depois da aula da Daiana. E aí, eu queria que você começasse se apresentando pra gente, falando quem você é, as suas formações, o que você faz. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua jornada, de você, fala pra gente. Tá bom. Primeiro, te agradecer muito por estar aqui. Assim, são 2 alegrias. A primeira é te conhecer. Sim, a gente tem isso. Né? Câmera 1, volta aqui pra mim. É o nosso primeiro encontro físico, porque você não pôde ir no fórum, né? Não pude. Universo. Não, você pode cortar desde o negócio, pelo amor de Deus. Deixa eu falar aqui, universo. Eu tô falando das coisas assim, mas a gente vai continuar resistindo. Com certeza o Carlos fez um corte aqui, porque a gente teve um pequeno problema aqui no nosso retorno, que caiu, não sei porquê. Mas enfim, resolvemos e agora nós vamos romper em fé. E aí... A gente tá falando sobre a apresentação, né? E a gente mandou um beijo pra Bia Bittencourt. Isso. Um beijo, Bia. Beijo, Bia. A gente acolheu o acaso aqui. A gente acolheu o acaso e agora a gente vai seguir depois do acaso. Podemos, né, produção? Então tá bom, muito obrigado. E aí, continua, por favor, a sua apresentação, que eu só tinha interrompido pra poder mandar o beijo pra Bia Bittencourt mesmo. Isso. Então, na verdade, eu tava te agradecendo, Isso. né? Porque finalmente a gente se conheceu pessoalmente, a gente pôde dar um abraço. Sim. Né? Essa pandemia, e no caso da nossa pós, a dinâmica própria da pós de ser online, ela traz algumas questões boas, a gente pode se reunir com gente do Brasil inteiro.
Mas ela também tira isso da gente, né? A gente vai construindo relações, né? Tendo só essa dinâmica online mesmo. Então, assim, te agradecer muito. Desde o primeiro dia de aula, você foi um aluno super acolhedor, super participativo, super... Gente. Não, mas é mesmo, assim. A gente, né? Eu tô nesse início aí dessa trajetória como professora. E aí a gente vai aprendendo que tem alunos que marcam a gente. Você com certeza é um desses. Não me faz chorar. Não, é sério. Que coisa. E assim, não tô falando só porque a gente tá aqui em estúdio, não, assim, sabe? Você realmente, é o que eu falo assim, né? Às vezes você vai pra aula achando que vai impactar e trazer muita coisa, e às vezes é a gente que é transformada, assim. Você é essa pessoa. É recíproco, tá? De verdade, é recíproco isso. Nossa, muito feliz. Obrigado mesmo. Tô honrado em ter você aqui. Eu também tô muito honrada de estar aqui. E aí, assim, falando, né? Já que a gente tá falando de diversidade, vou fazer aqui a minha audiodescrição. Então, meu nome é Daiana, eu tenho 33 anos. Sou uma mulher gorda, branca, tenho cabelo médio, cacheado, com luzes, olhos castanhos. Atualmente eu sou doutoranda da UFMG. E aí no doutorado eu estou pesquisando a dinâmica entre celebridades, gordofobia, mídia, tentando entender em que medida uma celebridade como Preta Gil, por exemplo, né, se mostrar no Instagram de biquíni, né, ou como uma grande empresária. Então, em que isso pode ajudar a gente a ressignificar as representações que a gente tem sobre as mulheres gordas. Né? Hoje em dia, a minha vida é toda em torno de universidade, né, e aí agradeço ao governo Lula. Eu sou filha da escola pública, né, e se não fosse esse governo, eu acredito que eu não estaria nesse lugar. Eu nasci e cresci no bairro periférico, então, assim, né, é mostrar que a gente pode ocupar esses lugares. Então, estou no doutorado na UFMG, como professora na PUC, e também sou servidora na UFOP. Uau. Então, né, assim, a gente tem um tempo livre de 12h às 6h, mas... E ainda como pesquisadora? Como pesquisadora também, né, eu tenho a página no Instagram Corpo Gordo e Mídia, que eu trago ali algumas discussões, né, em diálogo com a pesquisa de doutorado. Inclusive, para você que tá ou assistindo no canal do YouTube, ou me escutando aqui nesse episódio, já sabe, né, não tem a menor condição de você não ter dado a dedada no like, no inscrever. E na descrição desse vídeo tá todos os links que você encontra os trabalhos da Daiana, tá? E não vamos confundir, tá, gente? A Daiane veio aqui no episódio que você sabe, né? Que foi aquele episódio bem gostosinho. E essa aqui é a Daiana, tá? Daiana Barbosa. Isso. Então, Exato. vamos lá. Mas o link tá aqui na descrição deste vídeo ou deste episódio que você estiver escutando, se você estiver me ouvindo pela plataforma de streaming. Aí vai, continua então. Então, mas, né, e aí eu tô nesse momento de fazer a pesquisa. No mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre a ruptura da barragem de Fundão, de Mariana. Eu sou de Mariana. E aí eu costumo dizer que eu só pesquiso o que me afeto. Assim, entendi. Eu tinha uma proposta de pesquisa totalmente diferente. E aí, quando eu tava no mestrado, aconteceu a ruptura. E aí foi aquela coisa, né, extremamente impactante e colocou a cidade de cabeça para baixo. E aí foi uma das primeiras pesquisas, né, porque exatamente eu comecei a pesquisar, né, olhar para a fanpage da Samarco quando aquilo tinha acabado de acontecer. E até depois gerou um livro, né, tem um e-book, que é um resultado da pesquisa de mestrado. Como chama? Disputa de sentidos na fanpage do Samarco, a ruptura da barragem Fundão. Vai estar aqui também no link da descrição desse vídeo ou deste episódio. Isso. E aí, no doutorado, eu fiz essa opção, né? A gente tem, falando de interseccionalidade, né? O Pablo, ele conversou muito, deu uma aula sobre isso. Né? Um beijo, Pablo Moreno. A gente tem esse recorte, esse marcador identitário. E aí foi um processo pessoal e acadêmico, assim, de entender como mulher gorda, como eu poderia contribuir para isso, trazer algum tipo de discussão que questionasse esses padrões de beleza que a gente tem, né? Que trouxesse a questão da gordofobia. E aí, tô nesse caminho. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é a que você mais deve escutar, ou a que mais você deve lidar no decorrer, não só da sua pesquisa, mas no decorrer da vida. Não tá romantizando a obesidade, não? É a pergunta. E Luan, assim, todos os ataques que se faz para a pessoa gorda é baseado nesse discurso de preocupação com a saúde, né? Se a gente for parar para pensar, né, se fala de apologia à obesidade, né, romantização da obesidade.
Quando a gente olha, vamos fazer um recorte, assim, a gente pegar a publicidade, né? O que a gente vê romantizado ali é a gordura ou é a magreza? Com certeza a magreza. Não é? Se a gente olha para os discursos midiáticos, se a gente olha para as pessoas que ocupam os cargos de poder, né, para as pessoas que têm as próprias celebridades, né, se a gente for olhar, Não tem problema não, relaxa. se a gente for olhar, o que está colocado ali, inclusive como padrão de beleza, é a magreza. Né? Se a gente for olhar para o padrão de beleza contemporâneo, ele tem um tripé que sustenta ele. Então, o primeiro é a magreza. A magreza, ela é um valor. Se você for magro, você vai gozar de determinados privilégios, né, na sociedade. E aí, em todos os campos da vida social. Relacionamento, trabalho, né? O outro pilar é a juventude. Então, se você não é mais jovem, você já está distante desse padrão de beleza. E a gente sabe que para a mulher, a questão do envelhecimento, ele é muito mais cruel, né? Então, assim, a mulher, à medida que ela vai envelhecendo, ela vai ficando naquele lugar invisível, né? Ela vai sendo colocada para escanteio. E o último pilar desse padrão de beleza que a gente tem é a branquitude, né? Então, assim, se você não corresponde a essa branquitude, você também já está distanciado desse padrão de beleza, né? Então, as pessoas, né, a gente tem, por exemplo, a Thaís Carla, a bailarina, você conhece? Sim. Então, assim, ela sofre ataques direto, assim, nas redes sociais dela. O pessoal falando com ela que ela vai morrer de infarto, que ela devia pensar nas filhas dela, que ela não cuida da saúde dela. E ela tá ali, Luan, simplesmente reivindicando o direito de ser quem ela é. Ela não tá fazendo uma campanha assim, gente, vamos engordar, né? Ela não vende produto pra engordar, por exemplo. Pois né? Tem isso, gente. Nunca parei pra poder pensar Mas nisso. Nunca parei pra poder pensar nisso. Quantas influenciadoras fitness a gente tem que, muitas vezes até de maneira irresponsável, né, fazem propaganda, né, vendem ali produtos que muitas vezes até faz mal para a saúde. Eu acho que eu vi uma entrevista dela, eu não lembro agora em qual programa de TV, acho que foi no Fantástico, ela falando sobre como em toda a formação dela, as pessoas questionando ela sobre a competência dela como bailarina. Eu acho que hoje ela trabalha como professora, né? Ela tem ela trabalha muito com influência, ela tem uma empresa, ela vende roupas de lingerie, produz sex shop, né, trabalhando muito do que a Daiane, né? Sim, trabalha, né, da questão da consultoria da Universo dos Prazeres. Um beijo, Daiane Andrade. Isso. Então, assim, é esse questionamento que a gente faz, né? Por exemplo, toda essa indústria da beleza, a cultura da dieta, né? Quantas cirurgias plásticas são feitas por uma questão simplesmente puramente estética, porque as pessoas, elas não querem ser gordas. Então, assim, não cola, sabe? A gente sabe que usa-se isso como uma questão de preocupação com a saúde, mas na prática é um incômodo com o corpo gordo, é um incômodo com o diferente. Você viu a última do Big Brother, da Bruna Grifal? Não vi. Babados atualizados. O que acontece? A Bruna é uma mulher padrão, super malhada, barriga trincada, linda, maravilhosa, né? E aí ela fuma muito. Ah, sim. Né? E o que está sendo colocado? Gente, dá para ser saudável e fumar. Por quê? Porque ela é magra. Eu só vi o Boninho chamando a atenção deles, falando assim, a gente não gosta de fumante. Ele soltou essa no ar. Eu vi. É o seguinte, a gente não gosta de fumante. E então, o melhor exemplo que vocês podem dar é parar de fumar. Sim. E aí tá sendo associada a isso, então. A gente nem tá fazendo juízo de valor de ela estar fumando ou não. Ela é uma mulher adulta, o corpo é dela, né? Tá. Mas a maneira como a sociedade, ela enxerga as pessoas magras. As pessoas magras, elas são vistas como saudáveis simplesmente por serem magras. Né? E as pessoas gordas, o contrário. Elas são colocadas como doentes. A gente tem, tô lembrando aqui de vários influenciadores. A gente tem a atleta de peso, a Ellen Valias, que é uma mulher gorda, preta. Ela é estudante de educação física e aí ela posta vídeos fazendo atividade física e tudo mais. E aí as pessoas criticam ela. Que ela precisa cuidar da saúde dela, que ela precisa emagrecer. Você entendeu? Então, assim, existe uma incoerência na maneira como as pessoas
dizem estar preocupadas com o corpo gordo, mas na prática, essa preocupação é porque é o incômodo que elas têm com aquilo que não é um padrão de beleza, não é o que elas consideram bonito. É só querer gerir realmente o corpo alheio. Sim, é um controle, né? Entendi. Eu fico impressionado, assim, porque é uma questão que, assim como várias coisas que foram abordadas aqui dentro desse podcast, tem muitas coisas que a gente para poder analisar só depois que elas tocam, igual você falou, né? Eu estudo sobre aquilo que me afeta. Isso. E aí, às vezes, nem sempre foram questões que me atravessaram. Por exemplo, essa questão do corpo gordo, né? Do corpo também chamado de corpos dissidentes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu comecei a pensar sobre quantas vezes eu fui tendo atitudes, assim, ao longo da minha vida, de gordofobia mesmo, sabe? Por termos que são usados. E antes da gente entrar também nessa questão dos termos que são usados, né, e da gente falar sobre a questão dos corpos dissidentes, de onde que vem essa cultura? Porque assim, eu lembro que inclusive, até bom pra você dar uma abordagem pro pessoal que tá assistindo ou escutando a gente, de você trazer um contexto histórico nas suas aulas que mostrava o corpo gordo em uma outra esfera, em uma outra interpretação social, se é que eu posso usar esse termo. Com uma outra receptividade, com uma outra representatividade. E aí, de repente, isso deixou de ser, e aí passou a ser uma questão a ser marginalizada. Sim. Como que é isso? Desde esse contexto histórico até esse momento que a gente fala para poder chamar de corpos dissidentes. Então, a gente tem, né, momentos históricos em que o excesso era valorizado. E quando que esse excesso era valorizado? Quando a alimentação não era algo estável. Então, não que a gente não tenha fome no mundo, inclusive a gente está num contexto problemático no nosso país, mas assim, existe um sistema de produção, um sistema de distribuição, né, que de alguma maneira facilita o acesso aos alimentos. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na era medieval, a gente tinha a figura do glutão medieval. O que era o glutão? Era o homem, como se fosse o heterotop da época. E aí, ele era um homem gordo, e a gordura dele representava uma ascensão social. Então, se ele era gordo, é porque ele tinha dinheiro para comer. Então, ele ostentava aquela forma corpulenta, grande, e aquilo era visto, inclusive, como, a palavra da época não era essa, mas assim, sexy. Assim, nossa, olha ali, né? Eu vou... Porque se é gordo, teoricamente tem dinheiro, então. Porque ele tem como comer. Tem como comer. Entendi. Então, assim, ó, esse cara aí é legal pra eu casar. Então, nessa época, nesse caso, né, pra esse recorte histórico que você tá fazendo, a questão do corpo gordo já era associada à questão de comida. A questão de comida, sempre é isso. Apesar, assim, né, a história e a nossa sociedade, ela nunca é linear, ela é sempre complexa. Sim. Então, na Idade Média, a gente tinha também a questão já da gula como pecado. Sim, Né? entendi. Então, assim, já tinha também essa questão. Ok. No Brasil agrícola, por exemplo, a gente tinha a figura da gorda de armazém, que era oposta da magra de ruim. E essa gorda de armazém, que era uma mulher corpulenta, gorda, era ela que os maridos queriam casar, que os homens queriam casar. Era visto como algo positivo. O que acontece? A virada para entender esse corpo gordo como algo ruim, ele se dá a partir dessa organização da sociedade, né, capitalista, patriarcal, né, em que essa distribuição de alimentos ela se dá de uma maneira mais igualitária. E aí, Luan, a gente tem uma mudança nos valores no sentido de que o corpo ele é visto como produto, ele tem que dar resultado. Entendeu? E aí as pessoas começam a pensar, não, então o corpo gordo talvez ele não seja tão ideal assim. Eu preciso de um corpo que produza, que corresponda a uma máquina, né? E aí, outra explicação, a gente tem uma estudiosa, a Sabrina Strings, que ela vai vincular a emergência da gordofobia ao racismo. Ela vai dizer pra gente o seguinte, a interseccionalidade. Dalila Musa, Pablo Moreno, Renata Salvador, Arthur Bugri. Um beijo pra vocês. É isso. Porque, assim, uma das coisas, antes de você continuar sobre essa questão, é porque, eu já falei isso aqui em algum momento do podcast, eu fico impressionado como que os episódios têm uma ligação um com o outro, entende? Sim. Porque quando você para pra poder olhar, todos eles contam uma história e uma é sempre seguida da outra. Assim, isso é algo que eu particularmente fico muito satisfeito, porque
eu acho que facilita um pouco para quem não tem contato com esses assuntos, né? E tá ou assistindo ou ouvindo a gente, é poder entender de uma maneira um pouco melhor. Né, dada a questão da ligação com esses assuntos. Que, para quem, se você que tá me assistindo, me ouvindo, não ouviu ou assistiu o episódio de interseccionalidade, ou episódio sobre a questão racial que a Dalila Musa trouxe aqui, você está vivendo errado. Vai assistir. Não tem a menor condição, né? Por favor, olha aí, a gente já tá quase chegando no fim da temporada. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. Mas vai continuar associando a questão da gordofobia ao racismo. O principal livro dela, que inclusive é uma super referência na minha tese, infelizmente ainda não tem em português, mas o título em português seria algo do tipo Temendo o Corpo Negro, as origens raciais da gordofobia. Uau. E aí, a tese dela é essa, de que quando que o corpo gordo passou a ser odiado, a ser motivo de repulsa, a ser estigmatizado? Quando as pessoas começaram a associar que o corpo gordo era vinculado às pessoas negras. Não é? E aí, a sociedade, a elite branca, ela passa a ter uma busca pela magreza, porque ela não quer tá próxima. Ela quer ao máximo se distanciar daquela imagem, daquela cor. Se distanciar. Inclusive, Luan, porque o nosso corpo, ele é um sinal de status também. Ele pode dizer da nossa classe social, né? Quem, hoje em dia, a pessoa que tem tempo, assim, pra ficar muito na academia, pra se alimentar extremamente bem, isso também diz de um poder aquisitivo que você tem ou não. Porque tem gente que sai de casa, pega o ônibus 5 horas da manhã e chega em casa meia-noite. Né? Então a Sabrina vai dizer isso, que a gordofobia e o racismo, eles estão intrinsecamente ligados. E a gordofobia, né, o corpo gordo, ele passa a ser visto com repulsa a partir do momento que as pessoas vinculam o corpo gordo às mulheres e aos homens negros. Gente, pra mim não dá. Assim, é rindo de nervoso, Sim. De verdade. Tinha também aquela questão que você tinha apresentado pra gente sobre aquela deusa da fertilidade. Ah, sim. A Vênus de Willendorf. Vênus de Willendorf. Eu não tava lembrando desse nome. Fala um pouco dela pra gente. Sim. É uma escultura, né, que foi encontrada na Áustria. E a figura é uma escultura pequenininha, 11 centímetros, assim. É tipo quando você vai ver a Mona Lisa e você espera... Acha que é um quadro enorme, de uma parede inteira, e chega lá, é um negócio do tamanho da régua. Exatamente. 11 centímetros, gente, é do tamanho de um dos vibradores que Olha a associação. que a Daiane trouxe aqui, entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. Isso. Né, uma mulher gorda, de seios fartos, de barriga grande. E por que ela é importante para a história e para se pensar a gordofobia? Naquela sociedade, os estudos mostraram isso, apesar, né, de foram feitos, alguns estudos disseram uma coisa, outros outros. Mas assim, o que se concorda é que ela era o símbolo da fertilidade. Ela era o símbolo do que era bom naquela sociedade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma colega, Agnes Arruda, que eu acho que ela foi na sua turma, né? Quando a gente teve a disciplina. Não tô lembrada agora, mas um beijo, Agnes Arruda. Um beijo, Agnes. Com certeza ela tá assistindo a gente, né? Com certeza. Por favor. Que é uma estudiosa, né, das corporalidades gordas. Ela fez, inclusive, uma tatuagem da Vênus de Willendorf. Porque a Vênus é justamente isso. É você vincular uma figura gorda a coisas boas. Ela representa fertilidade, felicidade, fartura, né, que é algo totalmente diferente do que a gente tem na sociedade contemporânea, né, que a gente vincula a figura da pessoa gorda. E assim, é impressionante porque a gente vai chegar nessa questão das redes sociais sobre como isso foi acentuado, né? Mas no decorrer da história, assim, é uma velocidade muito brusca. Do tempo em que isso se torna uma questão valorizada, talvez agora, pelo fato de você ter trazido essa ideia da questão de né, estar diretamente ligado ao racismo, pra mim já venha já com uma coisa assim, agora eu entendo essa rapidez da ruptura, né? Porque, assim como a gente já abordou em outros episódios aqui, a gente sabe sobre como esse pacto da branquitude, que eu já também mencionei em outros episódios aqui, mencionei também sobre o livro da Cida Bento. As referências estão nos respectivos episódios, pessoal. Se não tiver também, você pode me mandar um inbox ou um e-mail, que também tá lá no Instagram do Menor Condição Podcast. E
clica também no link que tá aqui descrito, que o Linktree vai te direcionar para as nossas redes sociais. E é só me perguntar lá o que não tiver. Falando, no episódio tal, você falou tal coisa, cadê o link? Eu vou falar, gente, menor condição de eu não ter colocado isso lá. Me fala o que eu vou mandar. E aí, essa velocidade brusca com que isso acontece. E assim, é a velocidade brusca que eu digo... E aqui já sou atravessado por um pensamento que possa ser considerado como gordofóbico, porque, no meu entendimento, ele não acontece numa velocidade em que as pessoas consigam olha pra você ver como vem. Que elas não consigam se adequar, sabe? E a gente não tá discutindo esse ponto aqui sobre até onde as pessoas podem ou não, ou devem ou não devem se adequar. Porque também se é pra adequar, significa que tem um padrão determinando o que é pra ser adequado, né? Sim. E eu lembro de você trazer pra gente, e eu acho que isso também pode ilustrar muito bem o porquê dessa questão da velocidade que isso acontece, que eram alguns eixos que estruturavam essa questão, e estruturam ainda, né? Essa questão da gordofobia. Sim. Fala pra gente quais são eles e os meios em que eles são mais fortificados, assim. Porque a gente já chegou à conclusão de que não é uma romantização da obesidade, né? Sim. Até mesmo também, eu não sei como é que essa discussão, acho que eu não lembro pra quem que eu tinha perguntado isso. Acho que foi pra um médico. Se todo corpo gordo necessariamente é considerado um corpo obeso. Eu não cheguei, não lembro agora exatamente da resposta, se eu tive alguma conclusão a respeito disso. Mas enfim, explica pra gente a estruturação da gordofobia, de onde ela vem e como ela é estruturada. Sim. E a gente não pode esquecer de falar dos corpos dissidentes. Assim, por favor. Vou tentar lembrar, porque são 7 eixos, né? Vamos. Eu devia ter trazido papelzinho aqui. Mas vamos lá. Ó, eu acho, Luan, que antes da gente falar sobre cada eixo, é importante a gente explicar por que a gente fala que a gordofobia é um preconceito estrutural, institucionalizado. Aqui no Brasil, a Malu Gimenez, ela é precursora nesses estudos e ela é filósofa, feminista, gordoativista, e foi ela que fez essa construção, assim, né, de entendimento sobre a gordofobia. Porque a gordofobia, ela ainda é muito vista como um preconceito menor. Entendeu, Luan? Então, assim, tem muitos espaços até progressistas, assim, sabe? E que a gordofobia, ela ainda é aceita. Então, assim, ainda tem uma coisa assim, ai, foi só uma piadinha. Ai, mas eu tô te falando isso porque eu me preocupo com a sua saúde. Não preocupa com a saúde, Não, gente. né? Paga meu plano de saúde, cara. Sim, se fosse uma preocupação, eu pagava meu plano de saúde. Que não é barato, né? Vamos falar. Pelo amor de Deus. Então, assim, quando a gente diz que a gordofobia é estrutural, institucionalizada, primeiro porque ela atravessa todas as esferas da vida do sujeito. Então, você como pessoa gorda, você vai sofrer gordofobia na sua família, né, no seu trabalho, nos relacionamentos. Então, a gente teve o caso da Amanda Souza no Casamento às Cegas, assim, super recente. Não sei se você acompanhou. Então, é Netflix. Beijo. Patrocina, patrocina a gente. Mas é porque, assim, eu não sei o que aconteceu com essa... Como é que é o nome da pessoa? Amanda Souza. Amanda Souza, um beijo pra você. É uma diva. Ela vai vir aqui no nosso programa. Não. Ou? Pode entrar, Amanda Souza. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas é porque aquele programa, pra mim, ele é problemático em tantos níveis. Sim. E aqui realmente, Netflix me perdoa, assim. Eu espero que o mundo gire e a gente faça trabalho juntos, ou eu faça publis com você, mas você vai me desculpar. É muito problemático aquilo. Sim. Porque eu acho que, assim, que é tanta gente dodói da cabeça. E quando eu falo dodói da cabeça, eu falo no sentido emocional, afetivo mesmo, sabe? Porque a rapidez com aquela velocidade, que aquele pessoal fala, tipo assim, você é o amor da minha vida. É um negócio que eu falo, gente, eu acho que eu fazia isso quando eu tava na 5ª série, sabe? É uma coisa assim que pra mim não orna. E sabe o que é pior? Teve uma vez que eu tava participando de uma live com os atores que se conhecem, assim, né? Atores mesmo, assim, tinha um povo carioca e tal. Um beijo, Andréa Matar. E aí eu tava detonando o programa. Eu tava detonando. Tinha acabado a primeira temporada. E eu detonando o programa, detonando. E aí, de repente, do nada, subiu lá o diretor, que eu não vou falar o nome dele aqui. Um beijo pra você.
E aí tava a Andrea Matar e o Vinícius Zanin, que é cantor e inclusive tinha participado do The Voice um tempo atrás. Super talentoso. Aliás, inclusive é uma das pessoas mais talentosas que eu já conheci, porque é advogado, é cantor, é ator, é não sei o quê. O tempo pra isso, eu não sei como é que ele arruma. E aí o diretor apareceu lá na live e eu detonando o programa. Eu falei, gente, o que eu faço agora? E os dois rindo, né? E eu lá, eu falei assim, quer saber? Ó, o programa é ruim mesmo. E assim, Você assim, aproveitou assado. e bateu a real. Falei, tem que melhorar isso aí, pelo amor de Deus. Enfim, depois a gente teve a oportunidade de ter umas trocas de conversa. Obviamente eu não vou ser idiota de soltar nada aqui. Mas assim, eu acho que é muito problemático, então eu realmente não sei. Por favor, me contextualize disso. Tá, Amanda Souza, um beijo. E eu, sim, de verdade, seja o que tenha acontecido, com certeza coisa boa não foi. Eu lamento que que isso tenha acontecido lá e lamento que você tenha participado do programa. Mas se você quiser vir aqui no Menor Condição, as portas estão abertas. Menor condição de eu não te receber aqui. Vai, continua, por favor. Então, vou tentar ser concisa, assim, né? Até pra gente poder seguir, né? Porque eu tava só na introdução. E eu já cortando e vendendo outra coisa. Assim, basicamente, a primeira temporada a gente só teve pessoas magras. E nessa segunda temporada, a gente teve 2 mulheres gordas, pretas. Então, assim, à primeira vista, uma tentativa de diversificar e trazer uma certa representatividade e tal. Só que do lado dos homens, todos eram padrão. E aí, a Amanda Souza, que é uma dessas mulheres gordas, ela teve um protagonismo no programa, se envolveu com uma dessas pessoas, mas no momento que essa pessoa viu que ela era uma mulher gorda, preta, e antes disso ela já tinha se questionado, ela falou assim, gente, eles não estão esperando uma mulher gorda. Né? Ela verbaliza isso no programa? No programa, Meu Deus. né? Então, e aí é uma cena assim, só você assistindo pra você me dizer assim o que você sente assim do que foi o encontro dela com o cara. E aí não foi pra frente, né? O resumo da história é essa. E aí acabou gerando muito gatilhos assim, porque a gente como mulher gorda é uma vida inteira você recebendo não, sabe? E você tendo receio de se relacionar Gente, isso mesmo. foi pro ar? Foi pro ar. Mas ela tá bem? Ela é uma mulher super forte, super bem resolvida, empoderada. E aí depois, assim, lá na frente, quando os outros casais foram seguindo, ela até foi convidada para ir na casa de uma das participantes. E elas bateram um papo, ela disse como ela se sentiu. Porque realmente, assim, foi muito impactante, sabe? E assim, eu como mulher gorda assistindo, você cria uma expectativa tão grande assim, não, finalmente eu vou ver uma mulher gorda sendo amada, né, porque tem isso assim, o gordo muitas vezes ele é visto como uma pessoa que não é digna de afeto. Às vezes você tem até fetiche, eu já ouvi isso, né, eu até tenho fetiche com mulher gordinha, mas aí também não apresento pra família. Né? Então, assim, aí várias influenciadoras se manifestaram sobre o que aconteceu com a Amanda, né? E o quanto aquilo gera gatilhos mesmo, né? Em quem é gordo. Mas foi isso, assim, né? Foi uma rejeição escancarada, assim, pelo fato de ela ser gorda. Eu não sei, eu tô muito chocado, de verdade, eu não sei o que falar. Mas aí, assim, né, o pessoal que tá assistindo e, né, quiser comentar, porque é isso, assim, eu acho que é preciso a pessoa assistir mesmo pra entender do que a gente tá falando, assim, e por que foi denominado como gordofobia. Porque no programa, você pode querer ou não ficar com a pessoa, isso né, nem todos os casais vão pra frente. Isso acontece. Mas é porque a maneira como foi, sabe? Ficou muito claro, assim, pra gente que tava assistindo por que ele não quis ficar com ela. Por ela ser gorda, sabe? Foi isso que aconteceu. Eu tô muito... Eu não sei. De verdade, eu não sei o que falar, assim. Porque, assim, eu realmente não vi nada. Eu devo ter escutado coisas bem por alto, assim. Mais sobre a própria Camila Queiroz e o... Kleber Toledo. Lá, E aí, mas eu não vi nada, assim, a respeito disso. E eu tô, assim... Foi assim, um dos marcos da edição, assim, sabe? Porque ela é protagonista da vida dela e ela tava sendo protagonista no programa também, assim. Por ser uma pessoa extremamente interessante e empoderada, né? Ela trabalha com moda também. Mas, assim, acho que ela soube lidar com o que aconteceu, sabe? E seguiu, assim. Olha, no início eu tinha brincado aqui sobre a questão, mas agora, de verdade, eu lamento
que isso tenha acontecido e que ela, sendo tão protagonista da própria vida, tenha participado do programa. Eu espero que, de alguma forma, até mesmo a própria Netflix tenha se responsabilizado de alguma forma por isso, sabe? Porque, enfim... É pesado, assim, pra... É difícil até pra opinar, sabe? Porque às vezes o que pra mim pode ser uma entre aspas, indenização, ressarcimento, pra ela pode não ser. Mas, enfim... Vamos seguir com então, vamos. Então, dos eixos de estruturação. Nossa, de verdade, é um negócio que me entristeceu, de verdade. Assim, não é fácil, assim, igual... Eu tô te falando, primeiro porque já tem um tempo que eu assisti, então, assim, né, a gente vai digerindo, aí você vai lendo o que as pessoas falam, né, o que foi colocado, mas realmente, porque é isso, assim... É como se fosse um resumo do que as mulheres gordas passam a vida toda, né? Então, assim, é como se você tivesse se vendo sendo rejeitada de novo, vamos dizer assim, eu acho. Né? Não sei como que tocou pra cada uma, assim, que... Mas seguimos, né? Tô impressionado. Vamos lá. Então, a gente tava falando por que a gordofobia é estrutural, institucionalizada. Uhum. Então, primeiro isso porque ela afeta todas as esferas da vida do sujeito. A gente não pensa nisso, Luan, mas a sociedade, ela é pensada por e para pessoas magras. E aí, a gente fala em todos os aspectos, assim. Então, desde a arquitetura, que muitas vezes não acolhe os corpos gordos, né? Até, por exemplo, uma representatividade num reality show, por exemplo. Né? No Big Brother, por exemplo, desse ano, a gente não tem corpo gordo. Nenhum corpo gordo. E é isso, né? Então, a gente tem toda uma sociedade pensada para pessoas gordas. É um corpo que é privado de direitos. Então, qual que é o primeiro eixo estruturante? É a patologização. Então, o que é esse nome esquisito, né? A patologização é você entender que o corpo gordo ele é doente a priori. Então, você olha para minha forma corporal e fala assim, a Day é doente. A Day, ela precisa cuidar da saúde dela. E aí, qual que é a questão da patologização? O questionamento da romantização da obesidade, né, que você tinha trazido. E também, Luan, a gente acaba gerando processo de gordofobia médica, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa gorda e eu sei que eu não vou ser acolhida pelo médico para o problema que eu tenho, você acaba se afastando, realmente. A gente costuma brincar no ativismo gordo que, tipo, se você chegar com a perna quebrada no pronto-socorro, o médico vai virar e falar assim, por que você não emagrece? Vai te ajudar, vai melhorar a sua saúde. É uma piadinha que a gente tem, assim. Porque, às vezes... Meu cabelo tá caindo. Emagrece, quem Minha sabe? unha quebrou. Quem sabe, né? Gente. Eu, assim, né, agora saindo da Daiana pesquisadora pra Daiana pessoa. Eu, por exemplo, eu sou asmática. E aí eu fazia acompanhamento médico com um pneumologista, né? E aí, toda consulta que eu ia, ele ficava a consulta toda só falando sobre cirurgia bariátrica. Então, assim, você procura o atendimento médico por uma questão... Eu não procurei para emagrecer. Eu não procurei para relatar alguma questão com relação ao meu peso. Eu procurei porque eu tenho uma doença crônica, eu preciso fazer acompanhamento, né? E aí, Luan, eu, por exemplo... Foram 3 tentativas, 3 consultas. E aí eu desisti, porque a gente tenta dialogar, né? Não, porque não é isso, assim, eu não tô buscando isso, não é meu objetivo, eu não quero fazer. Só que aí chegou uma hora que eu cansei, eu busquei outro profissional. Só que a gente tem pessoas que não têm oportunidade de buscar outros profissionais. E aí, se ela não recebe esse acolhimento, né, de que ela precisa e que é aquilo que ela tá procurando, ela acaba não cuidando mais da saúde dela, como deveria. Né? E além disso, na área da saúde, vou trazer, infelizmente, outro caso pesado aqui. A gente teve o caso do Vitor, um homem preto, gordo maior, periférico. Não sei se você ficou sabendo também. Ele buscou atendimento, né, em várias unidades de saúde, foi negado e ele morreu. Né? Uma pessoa de 25 anos, assim. Então, assim, o que a gente luta e o que a gente busca no ativismo gordo é que vocês estão tão preocupados com a nossa saúde, então nos ofereçam um atendimento digno, né? Porque é isso que as pessoas querem, né? Elas querem você ter uma maca que suporte seu peso, né? Você não precisar fazer exame em hospital veterinário, que isso acontece às vezes. Você tá né? brincando? Não, eu tô vendo o seu rosto assim. Não, é porque assim, não que em aula me faltou essas informações, mas né, dada até mesmo pelo tempo que a gente tinha...
e também uma questão muito técnica, né? Mas é diferente quando você ouve algumas questões, assim, de vivência. Por exemplo, eu não consigo imaginar a dor de uma mãe de abrir o caixão e encontrar lixo no lugar do corpo do filho. Sim. Entende? Então, assim, E esse não é o primeiro episódio que traz essas questões, assim, de atendimento médico, porque o Arthur Bugre, por exemplo, ele esteve aqui e ele falou também sobre várias violências médicas que acontecem, sobretudo para as pessoas, né, trans e de pele retinta. Então, assim, são questões que quando, né, você vai escutando uma narrativa e você vai entendendo as nuances em que aquilo acontece, não é simplesmente um tipo, faz uma dieta aí que, entende, que sua vida melhora. Sim. Não é assim. Não. Não é assim. E a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas gordas que tinham câncer e aí não se tinha o diagnóstico correto, porque sempre que é ao médico, a orientação emagrece que você vai melhorar, né? Então, assim, quando a gente traz a patologização como eixo estruturante, a gente discute, assim, a maneira como enxergar o corpo gordo dessa maneira, né? A partir do conceito de obesidade, o IMC, que é um índice de 1.800, que foi pensado para estatísticas populacionais, né? E que até hoje se resume a saúde entre peso versus altura ao quadrado, né? Sendo que a gente tem questões de atividade física, de saúde mental, de alimentação. Tudo isso é saúde, né, Luan? Então, quando a gente fala da patologização, é justamente assim, para alertar as pessoas sobre como esses corpos que são dissidentes, né, os corpos gordos, eles são muitas vezes negligenciados nesse espaço de cuidado, né? Então, eles não têm a dignidade de serem cuidados da maneira como deveriam. Além dessa patologização, né, a gente tem também a questão das mídias também. Sim, sim. E todo o reforço que isso traz. Eu lembro também que a gente tinha falado sobre uma questão do culto ao corpo. E aí a gente tinha mencionado também sobre a questão das Kardashians também. Eu não tô lembrando todos aqui agora agora para poder falar, porque realmente eu tô até agora chocado no caso da Amanda Souza. Porque, enfim, né? Não vou ficar estendendo. Mas fala pra gente um pouco sobre essa questão da influência da mídia, né? Sim. Nesse meio, assim, como parte desse eixo de estruturação da gordofobia. Sim, é um desses eixos, né? Então, a mídia, ela trabalha com representações, né? E essas representações são que ajudam a gente a definir o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é ruim, o que a gente almeja, o que a gente não quer. E aí, quando a gente olha para as representações da pessoa gorda na mídia, principalmente das mulheres, a gente tem uma construção que é de um teor negativo muito forte. Então, vinculados à feiura, à preguiça, ao desleixo, à falta de higiene. E aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, a Agnes Arruda, ela pesquisa os papéis das mulheres na mídia, né? Então, a mulher gorda, ela vai ser sempre a step para a personagem principal. Ela nunca vai ser a protagonista. Ela vai ser ali ou motivo de piada, ou motivo de repulsa. Ou então ela vai ocupar aquele lugar assim de fazer rir, de alívio cômico, né? E aí eu acho assim que, pensando no contexto brasileiro, a maior representação assim que a gente tem totalmente estereotipada é da Dona Redonda, né? Que é uma mulher gorda e que ela come até explodir. Inclusive, no remake da novela, anos depois, aconteceu a mesma coisa. Não houve esse exercício crítico, assim, né? E ali ela reforça esse estereótipo, assim, né? De que o gordo, ele fica o dia inteiro sentado no sofá comendo fast food, que ele come compulsivamente, né? Todo esse reforço, esse estereótipo da pessoa gorda, que é ligado a uma ideia de descontrole emocional, né? Como se fosse uma pessoa, assim, que é menos amigável do que as outras. Pô, é como se fosse assim, Luan, olha, se você não consegue controlar nem sua alimentação, né? Você não vai conseguir controlar as outras coisas da sua vida. Você não vai ser um bom profissional, você não vai ter disciplina, né? Então, a mídia, ela tem um papel, assim, central nessa construção de como a gente vê os sujeitos, né? Que tá diretamente ligado à questão da animalização também. Exato. Gente, mas você tá sabendo.
Não tô precisando nem preocupar em lembrar. Mas sim. Fala pra gente um pouco sobre isso. Esse outro eixo, né, que eu... Como é que eu não vou saber, gente? Como uma professora dessa, Câmera 1. meu Deus. Como que eu não vou saber? Como que eu não vou saber, entendeu? Como uma professora dessa. Não tô nem preocupada em lembrar mais. O chafariz de conteúdos. É sobre isso aí. Imagina. A animalização ou desumanização, ela vai dizer pra gente eu acho que é um movimento, né? De tirar o que é humano da pessoa gorda. E aí, Luan, quando você é pequenininho e você é chamado de baleia, não é à toa, né? Assim, baleia é um bicho, né? Não é uma figura humana. E aí a gente tem um pensador, o Goffman, não sei se você lembra dele, que a gente trabalhou com ele na aula, que ele vai falar sobre estigma, né? Que o estigma é aquilo que não torna a pessoa, não permite que a pessoa seja plenamente aceita na sociedade. E aí, a gordura é isso na nossa sociedade, né? Então, você vai ser visto como uma pessoa estigmatizada, e quem é estigmatizado, ele se distancia do que é normal, do que é belo, do que é aceitável. Então, tudo isso você vai tirando a humanidade da pessoa, né? Então, colocar esses apelidos, a maneira como essas pessoas aparecem, assim, muitas vezes vinculadas a monstro, né? Nossa, mas olha, tá gorda, não tá nem parecendo gente mais, né? De tão gorda que tá. Então, esse eixo traz disso, assim, de como a gordofobia, ela tenta tirar a humanidade da pessoa gorda, sabe? E aí, outro eixo que tá muito próximo desse também é o da culpabilização. A pessoa gorda, ela é o tempo todo responsabilizada pela sociedade por quem ela é. Como se fosse só uma opção, igual você falou, faz uma dieta, né? Recentemente, a Preta Gil, ela foi diagnosticada com câncer do intestino. E aí, teve gente que colocou na conta dela que ela está com câncer porque ela é gorda, que a conta chegou. Sabe? Então, assim, o fato de você ser uma pessoa gorda, você ainda carrega a culpa por ser, porque é como se fosse uma opção, você só tá gordo porque você quer. Gente, menor condição. É isso. Né? Que é um desses eixos também que sustentam a gordofobia. E tem também o eixo da acessibilidade, que tem a ver um pouco também, a gente trouxe as questões da saúde, que é você ter uma cadeira que comporte seu corpo. Você, por exemplo, poder comprar roupa, né? Você poder ir ao cinema, você poder viajar de avião, né? Tudo isso é relacionado a você ter acessibilidade, você ter acesso, né? Que também é um outro eixo. Eu fico pensando assim, porque com pessoas que eu já conversei, não tratando de gordofobia, mas o assunto chegou em um momento em que a pessoa narra situações da vida dela, e uma em específico estava com uma dificuldade muito grande de encontrar trabalho. Sim. Né? Porque não morreu. Uma pessoa de extrema competência, com formações e informações que raríssimas pessoas têm, e domínios técnicos sobre assuntos técnicos. E quando ia para a questão da entrevista, as últimas que aconteceram foram muito virtuais, assim. Era para essa pessoa era muito perceptível o impacto que a pessoa tinha, assim, sabe? E a narrativa que eu recebi foi a seguinte, assim, de que era uma questão, não era algo gritante, assim, era muito minucioso. Era um arredar, assim, de cabeça da pessoa, assim, ó, sabe? Aquele movimento, assim, pra trás, tipo, não era isso que eu tava esperando. Sim. Entendeu? Que é o que me arremete ao que possivelmente deve ter acontecido com a questão da Amanda, né? Mas e aí, assim, como que isso vai interferindo em diferentes camadas, e também vai conversando com a questão, né, guardadas as proporções, com as outras interseccionalidades que a gente já abordou aqui, sobre questão de pessoas trans, pessoas pretas, pessoas com uma expressão social que é dissidente. A
a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, das demais, de conseguirem acesso a trabalho, né? Não só a questão da acessibilidade, igual você disse, na questão de logísticas, né? E de acessos a espaços e ambientes, mas também numa questão de inclusão e inserção em questões profissionais, né? De sempre associar uma questão de não competência, de não capacidade, de não rentabilidade. Dá para usar esse termo aqui agora, será? Rentabilidade? Não sei se... uma pessoa pode ser rentável, né? Ou talvez, assim, de não trazer retorno financeiro para a empresa, sabe? né? Assim, é muito lento, e assim, não era... Pelo menos para essa pessoa que se aplicava para mim, é claro que aqui eu estou fazendo o recorte. Eu tô na câmera 1? Eu tô fazendo o recorte, e se por algum acaso você é uma pessoa com mobilidade reduzida, não aplica aqui porque eu tô falando. Eu estou falando de um caso de uma pessoa próxima que me narrou uma situação com ela, e aqui eu estou fazendo recorte com base nisso. Então, assim, não se aplicava para essa situação, porque era uma pessoa que tem uma dinâmica de vida muito ativa, entendeu? Então, assim, não é o tipo... Além de todas as competências técnicas e de títulos que recebeu, que ganhou na vida, enfim, tinha também toda uma questão super ativa, assim, entendeu? Sim. E a questão do que era visual, e aí também já vou puxar aqui para você falar da gente um pouquinho sobre gordo e a gorda palatável, que não é o caso dessa pessoa, era um impedimento, era uma barreira que impedia ela, por exemplo, de ser colocada no mercado de trabalho, num cargo ou numa função que cabia a ela por toda a formação que ela teve. Que não foi fácil, tá? Não foi fácil, assim. É uma pessoa que dispõe de recursos de vida, graças a Deus, muito bons. Mas, assim, ainda assim, foi uma questão que foi... Meu Deus, essa pessoa conseguiu chegar lá, entendeu? Sim. Não, você tá falando aí, eu lembrei. Tem uma pesquisa da Cato que fala que 65% dos executivos, eles preferem não contratar pessoas gordas. E aí, eu tô com uma pesquisa em andamento, até por causa do nosso curso, porque acontece, quando eu fui planejar a disciplina, eu tive muita dificuldade de encontrar bibliografia sobre gordofobia e mercado de trabalho. A gente já tem, né, uma produção mais densa quando a gente pensa em mídia, né? Mas pensar a gordofobia no mercado de trabalho ainda é algo muito novo aqui no Brasil. A gente tem algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil é muito novo. E aí eu tô com uma pesquisa em andamento, né, que ela chama Pesquisa Gordofobia e Mercado de Trabalho, e que ela já tá mostrando, assim, como as pessoas gordas, né, igual... Um dado que eu tô lembrando aqui, quase 50% já sofreram gordofobia. Várias relatam isso, assim, que em um momento de possibilidade de ascensão profissional, de promoção, elas são preteridas. E aí o complexo disso é que é muito difícil você provar, Luan. Entendeu? Porque a pessoa, ela não vai virar pra você e falar assim, olha, a gente vai preferir não te contratar porque você é gorda. Não, ela vai dar outras justificativas, né? Assim, talvez com base em alguma qualificação, alguma questão da sua entrevista. Mas, assim, essa pesquisa demonstra que as pessoas gordas, sim, elas são preteridas no momento de ascensão profissional, que as empresas ainda não têm espaço de acolhimento para esse tipo de discussão. Então, assim, a gente ainda está engateando, né? Pensando na área de DI, a gente ainda está engateando, né? Nessa perspectiva mesmo de acolher as pessoas gordas. Elas relatam problemas, por exemplo, de uniforme que não tinha do tamanho delas. Questões práticas, assim. De lidar no dia a dia com piada, com indireta. De ser colocado nelas esses estereótipos que você falou, né? Então, essa colega minha aqui, ela é meio lenta, ela é indisciplinada, ela não é tão profissional igual a gente precisa. Então, assim, eu publiquei um artigo, né, com os resultados preliminares e vou produzir um material para Corpo Gordo e Mídia para tentar até mesmo, assim, dar visibilidade para isso. Porque... é um fato, assim, a gordofobia, ela tá também no mercado de trabalho e falando em diversidade e inclusão, as empresas precisam ter esse olhar, né, assim, a gente tem alguns avanços, né, pensar os grupos de afinidade, mas, assim, é importante também elas estarem atentas a isso, porque tá aí, né, não tem como questionar que não tá. Gordo ou gorda palatável? Vamos lá, sobre uma hora. Fique à vontade.
Então, a gente estava falando de representações midiáticas, né? Quem são as pessoas gordas que a gente vê na mídia? E aí é até um exercício legal, Luan, que sua audiência, assim, parar pra pensar um pouquinho, assim, quem são as pessoas gordas que elas lembram? Será que tem algum ali que não foi um papel estereotipado, assim? Não é um exercício tão fácil. Geralmente vem na mente da gente, são esses mesmo, né? Tipo a Dona Redonda, Homer Simpson e por aí vai. A gorda palatável, que a gente questiona é o seguinte. A gente tem, né, se a gente for pensar, a gente tem um grupo que são das pessoas gordas, né, e que é um grupo minorizado, né, não em quantidade, mas, né, no lugar que ocupa na sociedade. Só que aí, mesmo dentro desse grupo, a gente também tem diferenças na maneira como eles vivenciam as opressões. Então, por exemplo, a gente falou do caso do Vitor, né, que é um caso super pesado, super triste, mas ele ilustra no sentido de que, se fosse uma pessoa gorda menor, provavelmente ela não teria tido o seu atendimento negado, né? Pode ser que ficasse um pouco ali mais apertado no equipamento, mas assim, ela conseguiria ser atendida, né? O fato dele ser um gordo maior influenciou diretamente nessa negligência, nessa violência que ele sofreu. Então ali a gente já tem essa diferença, né? As pessoas gordas maiores, elas sofrem mais preconceito, elas têm menos acesso, elas ocupam menos espaço. Então, quando a gente fala de mídia, por exemplo, é difícil a gente ver um gordo, mas é muito mais difícil a gente ver um gordo maior, né? Assim, é muito mais difícil. E aí a gorda palatável é essa gorda que eu denomino como a gorda que é aceitável. Então, assim, a gente vai fazer uma publicidade. Vamos supor que a gente vai fazer uma publicidade de roupa íntima. E aí, a marca, ela acredita que é importante ter uma mulher gorda, né? Para trazer essa representatividade. E a gente sabe que marca quer lucro, né? É isso. E aí, quando ela vai fazer essa escolha, muitas vezes ela faz uma escolha por essa gorda que é palatável. O que é essa gorda que é palatável? É que tem um corpo mais curvilíneo, ela não tem estria, ela não tem celulite, ela não tem tanta barriga. Então, é uma gorda, sabe assim que o povo fala pejorativamente assim, é ajeitadinha, é gordinha, mas é ajeitadinha. É gorda que remete muito mais à magreza do que propriamente à questão de corpo dissidente. Exatamente. Eu costumo dizer que é como se fosse uma gorda que performa a magreza. Você entendeu? Uau. Ela não é magra, não é, né? Mas ela tá ali para performar um lugar de magreza, um lugar mais próximo desse padrão de beleza que a gente tem. Então, assim, dificilmente você vai ver, por exemplo, eu sou uma gorda que eu tenho muita barriga. Dificilmente você vai ver, assim, né? Geralmente vai ser a gorda com a cintura mais fina, tipo a Fúvia Lacerda, né? Que é aquela modelo... Eu tinha parado pra poder reparar, acho que foi até um dos trabalhos da sua disciplina. A quantidade de fotos dela com coisas marcando a cintura, sabe? Assim, era sempre alguma coisa assim com sobreposição e uma calça um pouco mais alta que dava uma noção de... cinturinha de pilão, será que cabe eu falar isso aqui? É o que me vem à mente. Então, eu acho que se é a primeira coisa que me arremete, é porque faz referência a. Sim. E aqui eu tô falando de um jeito muito egoísta. Mas a primeira coisa que me vinha era assim, olha aqui, vamos colocar isso aqui pra dar uma afinada, pra realçar onde é afinado, onde é... E aí me vem isso à mente. Sim. Inclusive, as pessoas gordas, elas são ensinadas o tempo todo a como disfarçar. Porque acontece, Luan, quando a gente vai pensar em estigma, na nossa sociedade racista, por exemplo, a cor da pele e os fenótipos, eles podem ser vistos também como estigma, porque a pessoa sofre preconceito, né, pela sua aparência física, pela sua raça, e isso. No caso da gordura, a gente tem uma peculiaridade, o seguinte, é porque é algo que pode ser mudado. É algo bem peculiar, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa gorda, além de toda a pressão de mudar o seu corpo, então, um outro conceito que a gente traz é o de corpo provisório, né? O corpo gordo, ele é sempre visto como um corpo que ele é momentâneo. Não, é porque eu ganhei um peso, mas aí eu vou... E aí você não pode casar com esse corpo,
Você não pode ir à praia com esse corpo. Você não pode viajar com esse corpo. Então você passa... Eu fui essa pessoa que passei grande parte da minha vida achando que eu só ia começar a viver quando eu emagrecesse. Então eu deixei de fazer muita coisa. Eu perdi 30 quilos para casar. Então, assim, essa ideia de como é um corpo que não é bonito, que é ruim e que ninguém gosta. Então tá, eu aceito, mas aí tá, você dá um jeitinho de emagrecer pra você começar a viver sua vida e pra você ser aceita. Triste Loucomar, Francisco Elombre. Isso. Então, existe essa questão da gordura ser esse estigma que pode ser mudado. E que é algo muito específico da gordura. Quando a gente pensa em outros grupos minorizados, você não pode escolher, entre aspas, né? Porque não é uma coisa simples assim. Então, se questiona muito, assim, por exemplo, celebridades que passam por processo de emagrecimento. A Marília Mendonça, por exemplo, né? A Marília Mendonça, ela emergiu na cena pública como uma mulher gorda. E aí isso trazia muita identificação, né? Ela recebia fãs que falavam, nossa, eu tô vendo alguém que parece comigo, assim. E ela passou por esse processo, né? De emagrecimento. Ela sofreu gordofobia ao longo de toda a carreira. Assim, Até depois da morte. Até depois da morte, né? Que é o que eu falo. Que evidenciaram, nossa, logo agora que ela tinha conseguido dar uma emagrecida. Então. Não, foi dito, né, que ela morreu logo agora que ela tinha conseguido o shape, né? Foi feito um obituário. E o foco do obituário foi o corpo da Marília, né, dizendo qual tinha sido a relação dela com o corpo, que ela não correspondia ao padrão de beleza, mas que acabou cedendo e emagreceu. Então, assim, reduzindo uma trajetória gigantesca de uma cantora, assim, né, que até hoje tá aí no... né, e reduzindo ela a esse corpo, que é um traço muito machista, né, Luan? Assim, você... na nossa sociedade, o corpo da mulher, ele é visto como algo público, assim, sabe? Que mesmo no momento de morte, você se acha no direito de falar sobre aquele corpo. De violar. De violar e de criticar. Eu tive que censurar a parte do episódio com a Daiane aqui, porque eu mencionei uma orientação que eu passo pra minha irmã toda vez que ela sai de casa com base nisso. Sabe, assim, ela não é corpo gordo, mas é mulher. Entende? E aí, trazendo essa questão da violência, né? Eu tive que censurar parte de um episódio aqui, porque a orientação que, né, eu passo pra ela é um pouco pesada. Mas é sempre uma questão de violação. Violação. Assim, eu acho que, obviamente, não é uma competição, não é uma violação, é sempre uma violação, mas tratando-se da mulher gorda. E aí vem as interseccionalidades que a gente vem falando aqui exaustivamente. E aí vem, né, a mulher gorda preta, mulher gorda, o gordo preto, trans, enfim. E aí vem as nuances do tanto que esse corpo vai sendo violado, né? Sim, sim. E aí a forma que você fala é muito interessante pelo seguinte: quando a gente pensa em interseccionalidade, às vezes a gente concebe como uma soma, né? Mulher mais gorda e preta e LGBT e tal. Mas a interseccionalidade... Tem uma colega minha que chama Juliana Sankofa. Um beijo, Juliana Sankofa. Isso. É uma mulher preta, gorda. E aí, teve uma vez que eu fui fazer um material, assim, aí eu fui colocar, né, Juliana, mulher gorda aí, preta e gorda e tal. Ela falou assim, Daiana, eu não quero que você coloque o "we", porque eu sou tudo isso junto. Ela falou comigo, eu não escolho de manhã se eu vou sair preta ou se eu vou sair gorda. Eu achei ótimo. Juliana Sankofa, corta aqui pra mim, câmera 1. Juliana Sankofa, vamos ser amigo no recreio? Me chama pra eu poder tomar um café, pra gente poder fazer alguma coisa, assim. Ela é maravilhosa, E aí, foi pra mim, assim, foi um marco pra eu entender o que é a interseccionalidade. A interseccionalidade é isso, são os atravessamentos, mas que não é uma soma, né? Você é o que você é, Luan. Né? Você não tá fragmentado e sofrendo uma opressão separada da outra, né? No caso da mulher preta gorda, ela tá sofrendo um racismo gordofóbico ou uma gordofobia racista, né? Então, assim, a forma que você fala, sem somar e dizendo
né? É exatamente isso. Não tinha reparado isso, tá? Tô reparando agora porque você falou. Mas geralmente assim, quando, né, vai fazer referência a outras pessoas, eu acho que é comum mesmo. Nunca tinha parado pra poder pensar nisso. Mas significa. Uau. Tá vendo, né? Ó, tá gravado isso, hein? Mais uma coisa que eu vou colocar aqui no meu currículo. Aqui, ó, Daiana Barbosa disse. Ai, meu Deus. Gente, socorro. Daiana, deixa eu te falar. Diga. Beyoncé em uma palavra. Oi? Diva. Tá bom, atende. Teve gente que já saiu daqui com traumatismo craniano, porque essa jarra que voa na cabeça, sabe? Mas tem alguém que não gosta de Beyoncé no mundo? Às vezes aparece uma pessoa que nasceu errado. Não, entendeu? Não tem como. Nasceu uma pessoa que... Inclusive, eu tava aqui angustiado, porque antes de entrar aqui... Tava rolando, porque eu participo de grupos, né? Eu sou desse. Sério? Não, minha filha. Nossa, então você já foi a algum show? Já. Mentira. Inclusive, eu tava conversando com um amigo que a gente fez amizade mais, assim, depois desse show. Porque quando teve show aqui no Mineirão, eu entrei no carro de gente desconhecida pra poder… Não, você não tem noção. Literalmente correu o risco de… Em algum episódio eu vou contar, porque o povo gosta da fofoca aqui. Não é. Eu vou contar sobre esse negócio, porque foi assim. Mas foi uma experiência. E aí, depois de foi muito onde tempo, o show? No Mineirão. Gente. No Mineirão. E aí, quem tava estacionando lá, Samuel Lloyd, não me coisa, mas eu acho que agora nem tá assim mais. Quem tava estacionando, tava conseguindo entrar primeiro. E aí, tinha gente que tava acampado na porta e tal. E, por incrível que pareça, foi a primeira coisa que eu comprei com minha primeira bolsa do meu primeiro estágio. Assim, eu fiquei sem dinheiro. Melhor investimento. Amor, eu faria de novo. E aí, o que acontece? Depois de muito tempo, ela tá pra poder voltar aos palcos, né? E aí, alguém conseguiu, porque… Esse povo, você sabe como é que é, né? Conseguiu a filmagem, assim, de um palco lá em Dubai, sendo preparado pra poder receber ela. E aí, o negócio tá meio assim… Mas a sua artista favorita é qual? E por que é a Beyoncé? Tô brincando. Nossa… Assim, aqui você vê que é uma democracia, é uma coisa super, assim, sem influência. Fiquei até constrangida agora. Não, a Beyoncé com certeza é uma das mais favoritas, assim. Gente, tá vendo? É isso. Não tem como, Carlos? Não. Carlos fica ali rindo. Não, e se tiver alguém aqui que não concorde, você, assim, não receba, tá paga o episódio, errado. Não tem nada disso não. Pode dar like aqui sim, pode indicar. Você está vivendo errado. Saiba disso. Saiba disso. Eu, hein? Não dá. Mas vai, quem? Me conta. Olha, assim, brasileira, eu acho que Marília. Ok. E eu amo muito Riri. Assim. Entendi. É outra também, né? assim… É outra também. E aí, eu vou voltar lá no episódio do Pablo. Porque, né, foi uma que, assim, ressignificou completamente a indústria. Sim. E aí, trouxe pra marca dela a questão de gordas não palatáveis. Exato. E aqui eu vou fazer uma outra referência a uma outra cantora americana também, que é a Lizzo. Sim. Que tem um programa incrível na Amazon Prime. Vamos patrocinar a gente aqui? Né? Porque eu já falei de duas aqui, já falei de Rihanna, agora eu tô falando de Lizzo. Ela tem um programa que ela seleciona dançarinas, porque ela queria pra colocar… É o reality. Ela queria colocar só dançarinas gordas e não achava. Ela falou, como assim não acha, gente? Peraí. Aí fez a seletiva lá. Eu acho que esse programa, inclusive, ganhou um Emmy. Eu não lembro agora qual foi a premiação, assim, mas ganhou um prêmio muito reconhecido, assim, porque o trabalho que ela faz no programa é incrível. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir ele todo. Também não vi ainda. Nos últimos tempos a coisa é louca. E é incrível para poder pensar também sobre como ela, como artista preta, gorda, foi muito rechaçada e rejeitada pelo mercado. Ela recebeu muitos nãos, e mais do que os nãos, ela foi muito descredibilizada. No sentido de, minha filha, você jamais vai ser número 1. Você jamais vai. E aí tem um vídeo dela que eu acho incrível, dela sentada em vários carrinhos de golfe, assim, sendo levadas pro palco, quando as músicas dela ficou em primeiro, ela dando aquela risada de bruxa alta, assim, sabe? Ela… E literalmente rindo das pessoas que falaram, porque alcançou… Não, e um talento inquestionável. Né? Sim. Assim, eu acho a Lizzo, assim, eu acho ela genial. Eu acho a voz dela uma das mais lindas que a gente tem no pop, assim, né? É uma coisa… E a autenticidade dela no palco, assim, né? Sim. Porque por mais que você identifique algumas referências, você vê muita originalidade no que ela tá fazendo, sabe? Sim. É um negócio que eu acho, assim, muito incrível. E uma vez eu vi uma fala dela criticando, assim, que ela falou que quando ela termina o show, né, e junto com as bailarinas, as pessoas chegam pra ela
pra falar assim, nossa, como que vocês aguentam? Eu cansava com 10 minutos de show. E aí ela fala assim, se fosse pra Beyoncé, ninguém ia perguntar. Menina, então. Né? Aí o que acontece? A mãe da Beyoncé já questionou. Não tô tirando aqui o mérito da discussão dela, tá? Uhum. A mãe da Beyoncé questionou, falou assim: minha filha, eu não sei como é que você consegue dançar e cantar 2 horas desse jeito. Não é, mas a Beyoncé, assim, é uma coisa, né? A gente questiona assim, é humana, não é? Né? A gente fica. É isso aí. Mas assim, o que a Liso trouxe na fala dela é que assim, que as pessoas só fazem esse tipo de comentário porque são mulheres gordas. É aquele comentário, sabe, tipo assim, quando você posta uma foto de biquíni, ela fala assim, nossa, que coragem, te admiro que você tá postando. Aquela, a ofensa, né, que é o elogio que vem ali, mas que na verdade a pessoa tá te ofendendo, assim, né, tipo, por que eu tenho que ter coragem pra postar foto de biquíni? Como é que é o nome que as pessoas criaram pra isso? Elofensa. Elofensa. É elofensa? É. Que é um elogio mais a ofensa. É uma ofensa disfarçada de elogio. Elofensa e tem um outro nome também, Elogio, não. Não sei. Vai ficar com elofensa mesmo. Eu só lembro desse. Não, porque tem um outro também que eu achei super legal, só que eu não tô lembrando agora. Detesto quando isso acontece. Mas o que fizeram com a Liz é isso, assim, nossa, né? Meu Deus, como que mulheres gordas conseguem dançar assim, né? E outras 2 pessoas, uma, inclusive, é alvo de muita discussão, que é a Adele, né? Por conta sim. de toda uma gourmetização. Não acho legal usar esse termo, mas foi um termo que eu vi sendo muito usado, assim. Sobre como foi associado uma questão de superação emocional ao fato dela ter tido um emagrecimento. Né? Eu não sei, assim, de qual recurso ela usou, né? Porque, de fato, o corpo dela mudou muito e tal. Nessa questão do último álbum que ela lançou, acho que foi numa entrevista com a Oprah, por exemplo, ela falou sobre como ela mudou toda a estrutura de vida dela, porque aí já entra uma questão que é muito mais emocional e que em recorrentes episódios aqui eu venho abordando também, porque tem uma questão que vai para além daquilo que é visível, né? Tem uma questão, assim, que tá sempre muito ligada à saúde mental, a questão do afetivo. E aí tem a questão que você já trouxe pra gente de pessoas que recebem muitos nãos, né? Assim, pode ser aqui, mas escondido na frente das pessoas, não, na minha família não e tal. Então, assim, tem sempre essa questão afetiva envolvida. E ela tava falando que ela mudou o estilo de vida dela porque ela tava bebendo muito. E aí veio a questão do divórcio dela, né? E aí, assim, aquela coisa, né? A pessoa divorcia, mas aí vai lá, faz um álbum e ganha não sei quantos Grammys. Aquela coisa... Shakira, aí Maia, né? Um negócio assim. E uma outra pessoa que eu, assim, acho incrível, eu vi o show dele há 3 anos atrás, antes do mundo acabar, foi 2019, que é o Sam Smith, e aí é um homem gordo queer. Sim. E é impressionante como que ele está com uma vivacidade depois que ele conseguiu se libertar mesmo, assim. Eu lembro do post que ele fez, dele falando, olha, o corpo que eu tenho é esse, vai ser assim que eu vou me apresentar, e aí, se tiver um problema, é o de vocês, entendeu? E assim, ele vai e põe o cropped, ele literalmente põe o cropped e reage pra vida, exatamente. E ele usa as roupas que ele quer usar, e aí, de repente, ele tá lá só de cueca num post, e tá fazendo músicas maravilhosas, sabe assim, a autorrealização dele é algo muito palpável, sabe? Assim, até pra mim, que não tem corpo gordo, e olha pra ele, assim, você fala, cara, olha que gosto ver essa pessoa desse jeito, sabe? Assim, porque ele tá num ambiente de plenitude, de autorrealização, de autenticidade de vida mesmo, assim. Porque eu já falei isso aqui também em outros episódios, é o que eu desejo para as pessoas, autorrealização, né? Porque pra mim é o maior sucesso que as pessoas podem ter e ser, autorrealizadas. E aí, ver isso, assim, é algo que é muito inspirador, sabe? Eu imagino que para outras pessoas, né, que tal qual ele antigamente tinha questões com o próprio corpo, também uma questão ligada à afetividade, né? O primeiro álbum dele faz referências ao fato dele ter se apaixonado por um amigo e não ter sido correspondido. Na verdade, ter sido literalmente rechaçado por isso. E, enfim, não vou entrar dentro desse mérito, que é outro recorte. E aí são essas pessoas, assim, que eu tenho em mente, assim, que me trazem, sabe, como referência. Ao mesmo passo que, vamos trazer aqui para a questão de Brasil. Tem um humorista em específico que eu tenho pavor.
Pavor. Eu acho que eu sei qual que você tá falando. E depois e assim, e ele já trazia essa questão ainda reiteradas vezes da coisa do cômico pra pessoa gorda, e sempre é uma pessoa destrambelhada, sempre uma pessoa que não tem equilíbrio de nada, sempre uma pessoa... E aí depois que ele emagreceu, ele ficou numa mitideza tão grande, mas assim, mas tão grande. E aí esses dias eu tava passando por um canal de televisão, ele foi e fez uma brincadeira gordofóbica com um outro apresentador que tava no mesmo ambiente que ele. E eu falei, gente, mas... Como assim? Essa pessoa não passou por isso? Sabe? Aí volta aquela coisa lá do opressor, do oprimido ser o opressor, né? Sim. E aí eu acho que ainda, tratando-se de Brasil, né? Com exceção da Marília Mendonça, porque agora eu não enxergo assim, questões de artistas que eu não tenho acesso ou porque eu não consumo mesmo, né? De outras pessoas que não estejam dentro desse lugar, assim, mais caricato da coisa, né? A gente tem uma atriz, eu esqueci o nome dela agora, que ela também tá muito ligada à questão do humor, mas quando ela... A Mariana Ximenes? Mariana Ximenes a Mariana Xavier é uma fofa, lindíssima, mas não era ela, porque ela não tá como humorista. Tô falando de uma humorista em específico, que ela aprendeu a se posicionar sobre a questão de... É complicado eu falar que a pessoa aprendeu a se posicionar, né? Eu acho um pouco pretensioso da minha parte. Mas a pessoa passou a se posicionar... depois de uma situação de casamento. Ela casou com um estrangeiro, né? Uma pessoa não brasileira. E depois disso, assim, ela foi muito atacada. Tipo, olha, finalmente conseguiu alguém e que não sei o que e tal. E aí ela parou e falou assim, olha, não... Sabe assim, eu faço humor, eu vivo do humor, mas eu não sou uma pessoa risível, sabe? E aí, assim, ela tem sido essa referência. Eu não lembro o nome, eu também vou me resguardar de falar o nome por outras questões políticas. E, enfim. Melhor. Pois é. E aí eu acho que são essas as referências, assim, que eu tenho, sabe? Sim. A gente tem a Cacau Protásio, né? Nossa, que foi outra também que foi alvo de... Gente. Sim, naquele episódio no quartel, né? Que foi assim... É até difícil a gente encontrar palavras para definir, assim, né? Porque a gente, ouvindo, era extremamente desagradável. A gente fica pensando assim, como que isso atinge a pessoa que é alvo daquilo, né? Mas assim, você falando, né, dessas referências que você tem, você tá falando assim, de celebridades, de pessoas que têm essa visibilidade e que estão aí gerando processo de identificação, né? Então, por que eu, né, assim, igual eu pesquiso celebridades, é o meu objeto de pesquisa, mas ao mesmo tempo eu também exalto essas figuras que muitas vezes a gente vê só como futilidade, sabe? Assim, num lugar, assim, pejorativo, mas que a gente está numa sociedade que tem essa cultura de celebridades no mundo, né? Não é uma questão só do Brasil. E elas, Luan, elas representam valores que a nossa sociedade tem, né? E elas também, elas têm uma potência, claro, elas estão inseridas num contexto mercadológico, elas têm as ações delas para ter lucro, isso é fato. Mas elas também têm uma potência de fazer a gente repensar nossos valores, né? Na tese eu estou trabalhando com um conceito que é de celebridade resistência, que é para falar dessas celebridades que elas se identificam com minorias, que elas dão a ver a opinião delas, então elas se colocam numa posição progressista. A gente viu nas eleições a importância que determinadas celebridades e o protagonismo que elas tiveram, né, assim... Então, assim, a gente tem que entender que esse fenômeno celebridades, ele é importante sim, né, a gente olhar para ele, porque, assim, quem alcança o status célebre, ele tá dizendo ali de alguma coisa que a gente que a gente como Brasil que a gente como sociedade A pessoa não chega ali assim... Do nada, né? Ou foi um processo de identificação que as pessoas tiveram, ou até mesmo de repulsa, né? Às vezes a pessoa, ela ganha visibilidade por isso. Quando né? a Dalila Musa teve aqui, né? Ela também estuda celebridades. Sim, a tese de mestrado dela foi sobre a Thaís Araújo e a de doutorado tá sendo da Ludmilla. Um beijo, Dalila Musa. E aí, quando ela traz essa questão sobre, né, dessas identidades, assim, de que uma pessoa só chega nessa questão célebre porque ela é reflexo, entre aspas. É claro que, Dalila, me perdoe, gente, né?
pessoa fazendo doutorado no negócio e eu reduzindo toda uma tese dela a palavras aqui. É claro que ela fala isso de uma maneira muito mais aprofundada, mas trazendo aqui, né, de uma maneira resumida, é o reflexo de uma sociedade. Sim. E aí, quando ela tava falando isso aí, sentada no mesmo lugar que você, na minha mente vinha muito a imagem das pessoas quando o artista se joga, assim, no público, e as pessoas vão passando, assim, e vai... É muito isso, sabe, assim... É literalmente as pessoas levantarem alguém no sentido de isso aqui me representa em algum ponto, de alguma forma. Vamos colocar aqui no alto para que mais pessoas vejam. Exatamente. É uma figura que ela é digna de culto, né? De adoração. E aí, Luan, a gente pensando num contexto de redes sociais, a gente tem que pensar também assim, o quanto essas, que eu tô chamando de celebridades resistência, o fato de elas se posicionarem, o quanto que elas colocam em jogo. Porque assim, elas estão colocando em jogo se determinada empresa vai contratar, porque tem empresa que não contrata. Entendeu? Elas estão colocando em jogo perder seguidores. Perder perder publicidade. Então, assim, a gente tem sim que ter essa visão crítica sobre as celebridades, mas não ignorar o papel importante que elas desempenham, né? Até a minha orientadora diva, Paula Guimarães Simões. Um beijo, Paula Guimarães Simões. Isso. Um beijo, Paula Guimarães Simões. E a Vera França, que é o grande nome da comunicação no Brasil. Beijo, Vera França. Gente, será que ela tá vendo a gente? Vera França, eu espero que você esteja me assistindo, hein, Vera França? Vem cá, Vera França, aqui, menor condição de você não vir, hein? Elas vão dizer das celebridades isso, assim, que elas vão falar assim, as celebridades, elas têm um poder hermenêutico. E aí, o que quer dizer isso? Quer dizer que as celebridades, elas são fonte de sentido pra gente compreender o nosso mundo. Então, se a gente pegar e olhar para celebridades que a gente cultua e que a gente dá visibilidade, que a gente segue, a gente consegue entender quais os valores que a nossa sociedade estão aí. Eu vou ter que fazer um PowerPoint da Beyoncé, então, né? Vai. Que agora eu tô aqui pensando nisso. A Beyoncé, por exemplo. Quantos valores... Nossa, gente. Quantos valores que estão ali... Pode subir? Pode. Quantos valores que estão ali em torno da Beyoncé? O que ela representa? É muita coisa. É muita coisa. Porque é o que eu falo aqui, não é só a mulher que tá lá cantando em cima, né? É toda a diretora, a produtora. Exatamente. Coisa toda por os bastidores do negócio, que inclusive é uma parte que me interessa muito mais do que a própria execução. Uhum. É assim, olha, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, gente, você assistiu Homecoming? Não assistiu? Então assista, porque aquilo lá é uma aula de gestão de pessoas, uma aula de gestão de crise, uma aula de gestão de um tanto de coisa. Uhum. Inclusive... Sim. Tem uma questão lá que me veio aqui agora sobre como é atrelado a ela uma questão de determinação pelo fato de ela tinha acabado de parir 2 meninos, tava amamentando 2 meninos, e aí vai para um show que marcava o retorno dela pros palcos, né? Então ela não tava com o mesmo corpo que ela tava antes de engravidar. Uhum. E aí eu tô falando de 2 coisas completamente diferentes. Uma é a gravidez e a outra é sobre como ela, né, assim, teve que lidar com o corpo, guardadas as proporções. A gente tá falando de uma pessoa que tem um orçamento de Beyoncé. Assim. Mas ao mesmo tempo a gente tá falando de uma situação que a pessoa teve que remanejar toda a vida para poder ter 2 meninos, inclusive foi um parto que não foi tranquilo. Eu não sabia. Não, foi negócio. Ela chega até a narrar lá. O coração de um dos meninos chega a parar. E aí teve que fazer uma cesárea, tanto que ela não usou... ela não mostrou barriga nos últimos shows, assim. Ela só veio mostrar agora no Renaissance. Uhum. Mas depois que ela teve os 2 meninos, inclusive ela fez um show com uma turnê com Jay-Z. Ela não mostrou a barriga. E a única cena no interlude que ela aparece sem roupa, ela tá em posição fetal tampando a barriga. Entendi. Então, assim, tiveram várias coisas. E aí, mostra ela, obviamente, né, gorda pós-parto. E ela tentando, assim, ela não conseguia fazer meia coreografia. Mas não era por uma questão de... porque engordou e invalidou. Não, era porque ela realmente tinha passado por um processo de gravidez que foi conturbado. Um parto que foi completamente conturbado. Então, o corpo estava respondendo, ainda se recuperando daquilo. E aí, ela conta sobre como para ela foi desafiador uma pessoa que ensaiava 15, 18 horas por dia, não aguentar fazer meia coreografia. E aí ela conta como que a dieta dela, não para a questão do emagrecimento, mas para a questão de conseguir ter resistência física
E aí, atleta, assim. Exatamente. E aqui eu não estou fazendo referência à questão da magreza, porque Vidi Liso também consegue fazer um show de 2 horas e tem a resistência a ponto de ser questionada no final do show. Entende? Sim. E aí, ela narra sobre como a dieta dela teve que cortar tomate, carne, pão, não sei o que, parará. E ela elenca lá algumas coisas que foi cortar. Ela tava, tipo assim, tomando água e comendo um pedacinho de queijo. E aí, é atrelado a ela, assim, nossa, como ela é determinada, entendeu? Assim, não tô questionando, por favor, eu não tô questionando, só que ela Longe disso. cara, mas eu só tô, tipo, fazendo um recorte aqui sobre a questão da gordofobia, cara, entendeu? Por favor. Não, ela vai entender. Eu espero que ela me entenda. Mas é isso, Luan, assim, eu lembrei aqui, tem um trecho do livro da Agnes Arruda, o livro dela, O Peso e a Mídia, que ela vai dizer que a sociedade, ela não sabe lidar com as transformações do corpo da mulher. Porque a mulher é isso, cara. Ela engravida, ela menstrua, né? Ela passa pelo processo de parto. E aí a sociedade, ela quer que ela corresponda a todas as questões relacionadas a essa figura da mulher materna, né? Inclusive, né, muitas vezes essa maternidade colocada de maneira compulsória, como se toda mulher tivesse que ser mãe. Cumpre seu papel, minha filha, pelo amor de Deus. Handmaid's Tale tá aí, né? É isso, né? Só que ao mesmo tempo, a sociedade não aceita, porque o corpo da gente, Luan, é a maneira como a gente tá no mundo. É a nossa materialidade. Então, ele vai sofrer com o tempo, ele vai sofrer com os processos, né? E aí é isso, assim, a sociedade quer essa mulher que performa a maternidade, mas a sociedade não quer as consequências disso. Quer que a mulher tenha filho hoje e no outro dia tenha a barriga chapada. Né? E aí, a gente tá falando de quê? Que é até legal a gente trazer isso, né? Até agora a gente falou de gordofobia. Existe a pressão estética, que é um braço da gordofobia, né? A gordofobia, ela também tem uma dimensão estética. Mas a pressão estética, ela vai atingir todo mundo. Ela vai atingir homem, mulher, magro, gordo, branco, preto, né? Ela vai atingir todo mundo. E nem a Beyoncé se safa. Nem a Beyoncé se safa, minha filha. Né? Desse jeito, pra você ver, a mulher ficou lá tampando a barriga um tempão. Coitada. Pois é, já pensou? Sendo Beyoncé. Precisando pagar os boletos dela. Tadinha. Deve estar passando aperto, né? As pessoas não aguentam quando eu falo isso. Eu falo, gente, vai lá tacar plena, né? Que os boletos estão batendo na porta dela. Ela precisa pagar os boletos, tadinha. Agora Pobrezinha. que define pra mim, por favor. Não vou fazer mais... Mentira, eu vou fazer mais uma pergunta. Diga. Assim, tosquinha. Tô até com medo. A virilha é a axila da perna? Gente, eu devia ter pensado nisso. Olha, assim... Detalhe, câmera 1, que ela virou pra mim e falou assim, ó. Nem o Pablo conseguiu responder. Assim, quem sou eu? Se o Pablo não conseguiu responder, assim... Fica aí o questionamento, Luan. Vou deixar... Né, vai deixar no ar? Não consegue responder? Assim, não sou capaz de opinar. Eu acho que é. Eu acho que é, enfim. Mas é porque eu ia te pedir, na verdade não era isso que eu ia falar, não. Define pra gente, por favor, corpos dissidentes, que a gente falou e não deu definição. Sim, verdade. Então, os corpos dissidentes, Luan, são esses corpos que a gente pode chamar também de corpos desviantes. Né? Então, são esses corpos que se afastam do que é considerado normal, do que é considerado bonito, do que é considerado aceitável. E aí, quando a gente fala, né, se a gente for pensar na nossa sociedade, então a gente pode dizer que o corpo gordo é um corpo dissidente, o corpo trans, né, o corpo da pessoa com deficiência, são esses corpos que fogem à normatividade. Porque a nossa sociedade, estruturalmente, ela é hétero, cis, patriarcal. Né? Beijo, Hétori, que a gente abordou isso aqui. Hein? Não é? E, infelizmente, o corpo também não foge à normatividade. Existe uma normatividade que define o que é normal ou não para os corpos. Né? E o que isso diz pra gente? Isso diz que na nossa sociedade existe uma hierarquização a partir das corporalidades. Então, todas as discussões que você está trazendo aqui no podcast, né, de minorias e de dissidências, é sobre isso, né? São marcadores identitários que estão aí nos nossos corpos e, a partir disso, a gente sofre opressão, né? A gente é colocado à margem. E uma questão muito marcante dos corpos dissidentes é que, muitas vezes, a violência contra eles é naturalizada.
sabe? Então, a maneira, por exemplo, como muitas vezes a morte de um jovem negro não é tão lamentável, tão sofrível, Já tão basta ser comovente. natural, né? Sabe? Então, todos esses corpos, eles sofrem com essa violência, com essa naturalização do sofrimento, da falta de dignidade, desse lugar de serem colocados como pessoas que muitas vezes não são dignas de afeto, de amor. Então, se a gente for falar, né, da solidão da mulher negra, da mulher gorda, né, que muitas vezes não é aquela mulher que ela vai ser entendida como uma protagonista da relação, ou que mereça amor, que mereça reconhecimento. Então, os corpos dissidentes são esses corpos. E aí, assim, o que é importante a gente colocar? É que, sim, eles estão nesse lugar de subalternidade, né, de violência, mas que também estão no lugar de resistência, né? Assim, isso aqui que a gente está fazendo é resistência, né, Luan? Todos esses convidados que você traz, todas essas discussões que você faz. Então, ocupar esses espaços sociais, políticos, midiáticos, essa é resistência. E é dizer, não, cara, eu não vou ficar nesse lugar de margem, nesse lugar de subalterno, vou ser quem eu sou. Não vou me adequar à sua normatividade. Acho que é isso, assim, que a gente pode falar. Camerão, a gente vai caminhar pro final já. Olha pra você ver como o tempo Nem passa vi o tempo rápido. passar, Pois é, minha filha, rapidíssimo. Eu quero te agradecer, mas antes de tudo, pra você que me ouviu, me assistiu aqui até agora, né, nesse episódio de hoje super especial que finalmente aconteceu. Vencemos, cara, Luan. Ai, não tô nem crendo que a gente... A gente venceu os acasos. Nossa, a gente acolheu e venceu os acasos, Exatamente. cara. Nossa, Bia, você me paga. Enfim. Mas pra você que assistiu aqui, você que, né, é um corpo, ou uma corpa, ou um corpo dissidente, entenda que, primeira coisa, você não tá sozinho. Uma das funções não só desse episódio, mas desse podcast, é servir também, de uma certa forma, eu acho também isso um pouco pretensioso da minha parte, como uma espécie de ilha de acolhimento, sabe? E eu acho importante que essas pessoas tenham referências, porque às vezes elas não... Pela falta de referência, pela falta de acesso, pela falta de... E é claro que eu tô fazendo um recorte, porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a uma plataforma de streaming, paraná, aquela coisa toda. Mas pela falta de referência, elas não conseguem dar nomes, né? Tanto para aquilo que elas são, quanto para aquilo que elas sentem, quanto para aquilo que elas existem, resistem e reexistem, né? Igual eu já falei também em um episódio aqui, em um texto que eu escrevi. E eu torço para que você entenda e se reconheça como pessoa e não deixe que o meio em que talvez você não tenha sido inserido, mas talvez em que tenham te jogado, determine quem você é. E determine a sua capacidade, determine o lugar onde você deve estar ou o lugar em que você pode chegar. Eu torço para que você consiga estar e encontrar semelhantes para poder dividir as suas dores, né? Tem, assim, na medida do possível, o amparo afetivo, psicológico e emocional que você precisar. E para você que não é um corpo dissidente, né? Que tem esse privilégio de não ter que passar por nenhuma dessas situações que a gente narrou aqui, que a gente elencou, repense, né? Para saber, assim, se... Porque tem coisa que a gente faz que é de propósito, mas tem coisa que a gente faz que não é que é necessariamente sem querer. A gente faz porque a gente foi criado e foi doutrinado para poder falar, agir daquela forma. Então, assim, repensar uma postura e um comportamento de vida para poder saber se determinada atitude que você está tendo, determinada brincadeira, determinada piada, determinado termo... né, virar e falar assim, vou fazer minha gordice do dia, vai lá, baleia, vamos marcar, corre, gordinho, vamos queimar esse bacon, Paraná. Se não tá reforçando esse lugar, né, eu acho que pra gente saber com o que a gente tá lidando, eu já falei isso aqui outras vezes, a gente precisa, pra gente saber como lidar, a gente precisa saber com o que a gente tá lidando, né, pra poder saber como lidar. Então... que você deixa aqui esse convite, né, a reflexão sobre se você não tem sido um agente desse tipo de violência mesmo, que é a gordofobia,
que eu acho que foi ilustrado bem aqui, né? E explicado brilhantemente por Daiane Barbosa aqui nesse episódio. Meu Deus. Então, assim, se você tiver de ser um agente, seja o agente da transformação e não da perpetuação da gordofobia. Então, tente, por favor, transformar o ambiente em que você está inserido, usando não só a sua voz ou a sua influência, né? Dependendo de onde você estiver, se você estiver em um lugar em que você tenha tomada de decisão, já sabe o que fazer, né? Daiane, você quer deixar alguma mensagem para os meus Sig-lovers? Nossa, depois dessa sua fala, assim, não tenho o que ser dito, assim, mas só agradecer mesmo, Luan, assim, agradecer demais. a sua audiência, que eu tenho certeza que é tão qualificada quanto você, assim. Pois é, menina, então, o objetivo é, inclusive, qualificar quem não é, entendeu? Então, melhor ainda. Qualificar quem não é. Eu espero, assim, chegar, tocar e causar realmente algum tipo, mínima transformação que seja, sabe? Sim. Pra você, inclusive, aqui, vou voltar a palavra pra você, que escutou até agora, lembrou de alguém que faz o terminar, encaminha. O que você tá fazendo que ainda não mandou o link disso aqui pra lá? Tá me escutando? Tá me assistindo? Pelo amor de Deus, sangra o dedo no like. Não deixa de se inscrever, avalie em 5 estrelas se você estiver pela plataforma de streaming e manda pra todo mundo, porque isso aqui você viu, né? Qualidade aqui, ó. Gente. Corta pra ela, câmera 3, pode continuar. Mas é isso, assim, só agradecer. Eu sabia que ia ser ótimo, mas assim, superou minhas expectativas. Uau. Fiquei super à vontade. Tá vendo? Não precisa ficar... Mas a pessoa chegou nervosinha, mas Nossa, assim, todo mundo tá ficando... Chega aqui e fala assim, ai, tô nervoso. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês estão conversando comigo. Mas assim, até esqueci que a gente tá aqui no estúdio, o papo fluiu. E assim, só, Luan, te agradecer e assim, reforçar a importância desse trabalho que você tá fazendo. Né? Porque é sim muito importante. Você tá conseguindo tocar as pessoas. E eu acho que o mais importante, assim, é que você tá... Igual a gente aqui, né? A gente teve momentos leves, um pouco mais pesados, mas assim, você tá falando de coisas importantes, complexas, de uma maneira super acessível, super leve, super descontraída. Então, assim, você tá sendo, de fato, um agente de transformação. É isso. E fico agradecer. Feliz. O encheu d'água aqui. Eu fico muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que você já sabe, né? Não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou o Luan Romanoff, esse foi mais um episódio e eu te encontro na semana que vem. Assim eu espero. Um beijo. Mua. Chama a vinheta, Carlos. Chama a vinheta. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.